Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Voltman. O tema de hoje é Self-Healing em redes de distribuição usando controladores inteligentes. Ele é oferecido pela Schneider Electric. O palestrante hoje é o engenheiro Matheus Carvalho. Ele é engenheiro de aplicação de média tensão da Schneider Electric desde 2011. É responsável pela aplicação de equipamentos para média tensão, automação de distribuição de energia elétrica e prescrição técnica e apoio nos negócios de religadores automáticos, chaves seccionalizadoras e disjuntores uso ao tempo, cubículos isoladores a ar e gás para 12 e 36 kV, incluindo aplicações em subterrâneo. Durante a introdução e ao final da apresentação, estará disponível um espaço para bate-papo e perguntas, onde vocês podem se cumprimentar entre si. No entanto, durante o evento, nós iremos ocultar esse espaço de bate-papo para aumentarmos a tela de apresentação. Peço que, se tenham perguntas e comentários, por gentileza, façam ao final da apresentação, quando vamos disponibilizar novamente essa área de bate-papo. No final, também estaremos disponibilizando material para download, assim como o certificado de participação, que é um certificado genérico, na verdade. Ele tem um espaço para a colocação do seu nome, mas se for necessário que nós façamos por você, eu peço a gentileza que vocês encaminhem um e-mail para a minha colega, a Ana Vargas, tá? Que eu estou copiando e colando o endereço dela no espaço aqui de bate-papo. E também peço a gentileza que, se durante o evento houver algum tipo de problema técnico, que você não esteja recebendo som ou não esteja vendo a imagem por algum motivo, eu peço a gentileza que me envie um e-mail no endereço que eu estou colocando aqui abaixo, que eu estarei acompanhando o webinar e vou tentar auxiliá-lo na correção desse problema da melhor forma possível. Tá ok? Eu desejo a todos um excelente evento, um excelente webinar, e obrigado mais uma vez pela presença. E, Matheus, pode seguir, tá? A palavra é sua. Ok, obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vamos começar aqui a apresentação do webinar. Então, como o Eduardo falou, nós vamos tratar aqui de uma aplicação de automação da distribuição, vamos dizer assim, envolvendo religadores automáticos, no caso são trifásicos, né? Então, quando a gente fala em equipamento para distribuição elétrica em média tensão, redes aéreas, né, nós não tem como falar disso sem falar de religador. E o religador, ele vai ser aqui o objeto central dessa funcionalidade, né, do self-healing, como uma opção, uma alternativa que as distribuidoras de modo geral têm adotado, né, quando você tem defeitos permanentes na rede, né, quando você tem um defeito que vai além do transitório, do famoso galho de árvore que toca as fases e depois desencosta, né, quando você tem um defeito mais crítico. Como que os religadores que já estão lá, né, como que eles podem colaborar para a melhoria do fornecimento de energia elétrica no sentido de restaurar áreas desligadas, né, pela zona de proteção, que seja, e que foram desligadas, porém, que não receberam o defeito, que estão fora, né, do defeito propriamente dito. Então, mais ou menos nessa linha que nós vamos seguir aqui, vamos falar de um dos tipos de self-healing, né, nós vamos abranger aqui os tipos de self-healing disponíveis. Nós vamos pegar um deles, que tem aplicação, que a gente tem observado aí, que está ocorrendo nas distribuidoras, é um modelo apenas, que tem também atendido de modo satisfatório aí
a questão da melhoria dos indicadores de qualidade, né? A apresentação está em inglês, eu não vou ler tudo, vamos dando uma passada, e aí no final fica aí o espaço para as perguntas, para as observações aí tranquilamente. Então aqui na introdução, ele só comenta, né, que a importância da eletricidade nos dias de hoje, a importância de se melhorar a confiabilidade, né, do suprimento do fornecimento de energia aos consumidores de modo geral, né, aquilo que vem sendo muito estudado, que vem sendo muito investigado, que é a questão da detecção da falta, isolação e do serviço de restauração, né, de maneira automática, de maneira rápida, confiável, né, sem aumentar o dano, sem aumentar o problema, né, e assim, rapidamente você conseguir restaurar. O fornecimento de média tensão, né, sempre estamos falando de média tensão na distribuição. Então, algoritmos, o que já está pronto, o que já está encaminhado, esse tipo de coisa. Então, tudo com base nos controladores, dos religadores e chaves seccionalizadoras, né, as chaves que têm a função SEC, né. Então, aqui, esse tipo de self-healing que nós vamos comentar em específico, também tem um nome aí, se fala muito, né, no mercado, no descentralizado ou no autônomo, né, no qual você delega para o equipamento, para o controlador que está lá no campo, toda a autonomia de isolar ou não, de abrir ou não, de restaurar ou não determinado trecho da rede, né, é desse self-healing que nós estamos comentando aqui. Não vamos falar dos outros modelos que também existem, né, um grande servidor master numa subestação que seja, né, um grande controlador olhando todo o sistema e a partir dele vem as decisões. Nós vamos abordar um pouco mais aqui o descentralizado ou o autônomo. Quando você delega para o controlador que está lá no campo a autonomia de recompor o sistema rapidamente, né. Então aqui a gente tem a linha de religadores Schneider, né. Aqui você tem o Série N, que é o equipamento 36 kV. Aqui você tem o Série 1, o U27, né, que ele abrange aí boa parte da média tensão, as classes 15 e 25, né, 13.8, 23 kV, é tudo esse equipamento aqui. O monofásico e as chaves podem ser manuais, podem ser motorizadas, telecomandadas, e também podem ter o mesmo controlador do religador, pode fazer a função seccionalizadora, né. Eles funcionam muito bem, inclusive, né, a chave pode contar as aberturas do religador, manobrar no tempo morto de um equipamento a montante, por exemplo, né, isolando aí defeitos sem problema nenhum. O controlador, né, que nós estamos falando aqui, é o ADVC da Schneider, que é exatamente o mesmo controlador para toda a linha de religadores e chaves, né. O software que roda em qualquer Windows, compatível com qualquer Windows para supervisão, né, e o esquema de Loop Automation que nós vamos ver aqui. Então, aqui ele comenta basicamente que o Loop Automation, né, ele oferece os algoritmos para o self-healing, para os equipamentos da rede de distribuição aérea, né, desenvolvidos pela Schneider, né. E aí nós vamos também falar um pouco dos modelos de Loop Automation, ou seja, os equipamentos nesse modo de self-healing autônomo que possuem comunicação ou que não possuem comunicação entre eles. E a evolução, né, como que a Schneider se adequou para evoluir, para atender melhor as demandas dos clientes. E aí que entra o Peer-to-Peer Communications aqui, que a gente vai ver depois. Então, para que serve? Né, onde é usado? Distribuição aérea, redes aéreas, média tensão, religador. O controlador já está lá. O controlador, ele é um aparelho multifuncional, vamos dizer assim. Além da função básica, essencial, que a sobrecorrente, fase, neutro, instantâneo, temporizado, etc., e as medições, diagnóstico da rede,
etc. e tal, as leituras das analógicas e por aí vai, ele também incorpora algoritmos, ele também executa, ele roda um algoritmo, uma lógica pré-estabelecida, que já vem carregada nele, para o Loop Automation, para o Self-Healing. Então, os ganhos, a disponibilidade, a confiabilidade da rede, os indicadores, você diminui a área de defeito, a área desligada, né, você contribui para os indicadores, no inglês o SAIF e o SAID, mas seria o DEC e o FEC, a duração e a frequência das interrupções aqui. Diminuir o tamanho das áreas afetadas pelos defeitos, né, restaurar rapidamente, sem necessariamente uma intervenção do operador no local, por exemplo, e tudo já disponível nos controladores do switchgear, nos controladores das chaves dos religadores, né? Então já está tudo pré-programado, já está tudo pronto lá, é só implementar um sistema, por exemplo. Aqui ele enumera mais vantagens, né? Ele fala, no caso dos nossos religadores, a DVC2, né? O Loop Automation já está lá embutido, né? Então, muitas vezes, uma base instalada um pouco mais antiga, que não tenha, basta uma atualização de firmware, o Loop Automation já vai estar lá. É uma função a mais de um equipamento que faz a proteção e as medições. São dois modelos, basicamente, né? É o clássico, né? Nomeado clássico, é o primeiro lá que tem aí, mundo afora, mais de 15 anos aí rodando, né? Que ele tem suas particularidades, não há comunicação entre os equipamentos, então os religadores eles vão executar lógicas pré-definidas, porém não trocam mensagens entre eles. E o Intelligent Loop Automation, que é, vamos dizer, uma evolução, né, um passo à frente, porque ele já traz aí as comunicações peer-to-peer, que nada mais são de mensagens Modbus, mensagens curtas, né, de permissão e inibição de fechamento, né, para evitar religamento sob falta, esse tipo de coisa, fechamento sob falta. Então é fácil, né, aqui o WSOS é o nosso software, que roda em qualquer Windows, acompanha todos os religadores, a interface é amigável aí para escolher o Loop Automation. Fácil de comissionar, é integrável com sistemas de supervisão remotos, né? Suporte do R&D, ok. A principal, o que ele fala aqui, é uma aplicação suportada pela Schneider, né? Então, no Brasil e mundo afora também, nós temos aqui no Brasil equipes de automação dedicadas, né? Que vão a campo, que parametrizam, montam os sistemas customizados, inclusive, levando em consideração a topologia dos clientes, concessionárias, né? Aí aqui fala do clássico. O clássico já está mundo afora há 15 anos, né? Então não é algo que agora que nós estamos mexendo. Às vezes no Brasil uma ou outra concessionária está mais adiantada, já comprou mais a ideia, outras ainda não, mas mundo afora já são aí já são 15 anos aí, né? Então já há um know-how em cima disso, né? Aqui ele comenta de múltiplos casos aí, Estados Unidos, Austrália que é a matriz dos religadores. Aqui no Brasil temos muitos casos também já implementados, rodando, né? Hong Kong também. Então aqui nós vamos para as descrições aqui de como é que funciona o Loop Automation que está embarcado no controlador ADVC2 dos religadores Schneider. Basicamente são três equipamentos que participam dessa lógica, desse algoritmo de isolar e restabelecer os ramais, os alimentadores, vamos dizer. O feeder, que é o alimentador, né? Ele fica aqui. Então, vamos dizer, aqui estaria a subestação, né? Aqui estaria o barramento da subestação, e esses dois aqui são os disjuntores de saída do alimentador. Alimentador 1, alimentador 2. Então, são dois alimentadores saindo aí. Na saída do alimentador,
encostado no barramento, quase que encostado dentro do barramento da subestação. Você tem dois religadores aqui, esses dois são os religadores de feeder, né? São equipamentos que só abrem, né, por proteção, ou se eles perderem a fonte, a montante, por exemplo, se perder o barramento da subestação, ou por curto-circuito no seu trecho. O TAI ele fica aqui, é o equipamento de interligação, ele é um religador ou uma chave seccionalizadora que fica normal aberta no circuito. É um equipamento que ele precisa necessariamente ter detecção de tensão em ambos os lados, ou seja, ele precisa saber se tem tensão viva na fonte e ou na carga. E é um equipamento chave aqui para o algoritmo, né? É ele que vai fazer as restaurações e as recomposições. Então, ele fica aqui na interligação dos dois alimentadores ao normal aberto. Os religadores de midpoint, ou controladores aqui midpoint, eles ficam entre o feeder e o tie, entre o alimentador, saída do alimentador e a interligação, eles ficam espalhados na rede, e eles também participam do algoritmo do Loop Automation, né? E o que diferencia cada um dos três? O que nomeia esse aqui, se chama feeder, esse midpoint e esse o tie, é a posição que eles estão no circuito. Então, por exemplo, esse daqui é o feeder porque ele está na saída da subestação. Esse aqui é uma interligação porque ele está exatamente na interligação dos alimentadores. E o midpoint estão entre os dois. Então, dependendo da posição, ele vai receber, vamos dizer assim, um nome de batismo. A partir do momento que você, entre aspas, batiza o controlador ou o religador, ele já vai rodar lógicas prontas, específicas para essa função. Então, o feeder ele vai se comportar como feeder, o tie vai se comportar como tie e o midpoint como midpoint. Então, a partir do momento que você nomeou, ele já vai rodar as lógicas pré-programadas, pré-configuradas de fábrica já. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Então, esse aqui é basicamente o desenho lá, a subestação, os disjuntores da subestação, os equipamentos de feeder, midpoint espalhados e o tie normal aberto, né? Então, aqui estariam os switch gears todos, seja 36 kV, seja 13.8, o monofásico, a chave, o controlador comum a todos eles, o mesmo controlador. E aqui as comunicações, por exemplo, com o sistema supervisório e com o próprio software, né, o WSOS5, que é o software de parametrização e supervisão. Aqui as regras, né, basicamente, o que cada um faz no esquema de Loop Automation de restauração. O feeder, ele abre, ele vai a trip quando perde a fonte, a montante, no caso. Se ele perder a fonte, ele vai abrir. Ele também pode abrir por proteção, caso esteja na área dele de seletividade, né, na zona de proteção. O midpoint, os equipamentos que estão no meio do circuito. Eles mudam, né, eles estão preparados para inverter, né, mudar o grupo de proteção, ou seja, eles se preparam para a inversão no fluxo de corrente. Quando um equipamento de interligação fechar, muitas vezes o fluxo da corrente, o sentido da corrente, ele inverte. Quando ele inverte, se você mantém o mesmo grupo de proteção, você pode ter, o equipamento pode ir a trip. Então, basicamente, o que o midpoint faz? Ele muda automaticamente, né, o grupo de proteção, se preparando para a corrente que vai inverter, para ele não desligar indevidamente. E ele também ele vai automaticamente para o modo single shot, ou seja, a função 79 bloqueada. Ele não religa, ele achando o defeito, ele abre e bloqueia, né, não tem religamento. O tie é o equipamento que fecha, é um normal aberto, né? Ele fecha quando é detectado que o suprimento aqui varia, da carga para a fonte ou da fonte para a carga perdeu. Então, a restauração pode ser em um sentido ou em dois sentidos. Em um sentido, fonte para carga ou nos dois sentidos.
fonte carga, carga fonte. Se ele perder, isso é programável, configurável. Pode programar ele, se perder da fonte para carga, ele fecha, ou da carga para a fonte, e da fonte para carga ele pode fechar. Então é configurável aí. Aqui ele também comenta mais algumas particularidades, né? Do que veio a mais no Intelligent Loop Automation. Basicamente, o Intelligent Loop Automation, os equipamentos trocam mensagens entre si, mensagens curtas e simples, de permissivo, de inibição, de fechamento ou abertura, né? Aqui algumas regrinhas que depois nós vamos ver na prática, como é que funciona. Ele fala do feeder, que também, aqui o funcionamento em si, né? As mensagens trocadas, isso tudo, o controle de tempo e por mensagem, isso tudo está na apresentação. Aqui é como é visto no software, por exemplo, um esquema padrão, né? Então, você tem ali os equipamentos feeder, né? Nos dois lados, né? Aqui você tem os equipamentos de midpoint, que no caso podem ser chaves, não tem problema, né? E aqui um equipamento sempre o interligação. A interligação dos alimentadores é sempre um normal aberto, é sempre um tie, né? Então, aqui um desenho de como isso é visto no software de parametrização. Vamos começar a ver como que o Loop Automation funciona num esquema simples, didático, né? No dia a dia, outros fatores podem influenciar também, mas aqui de um modo didático a gente vê basicamente como que vai funcionar o Loop Automation na distribuição. Então aqui, só lembrando que Loop Automation, Self-Healing, esse algoritmo de tie, feeder e midpoint, ele só roda, ele só entra em ação quando a falta é permanente. O religador existe para proteção, né, para fazer as 4 aberturas, tentar isolar o defeito, fazer as contagens, né? São sempre casos em que o equipamento foi a bloqueio, foi a lockout, e você desligou um trecho grande. É uma tentativa, é um artifício, né, automático e rápido para restaurar trechos, né, ramais, que foram desligados e não estavam necessariamente na área de defeito, né? Então é sempre falta permanente. No caso, entre o disjuntor da subestação e o feeder. Então, um defeito aqui numa área bem crítica, vamos falar assim, logo na saída do alimentador, né? No caso do disjuntor aqui, ele vai abrir. Ele vai abrir e ele vai a lockout, o defeito é permanente. O disjuntor indo aberto e bloqueado, ele tirou o alimentador inteiro. Então está todo mundo desligado. Porém, os equipamentos sentiram essa ausência de tensão. E após a expiração do tempo, né, venceu o tempo pré-definido, pré-programado, o equipamento alimentador, o equipamento de interligação, ele vai fechar. Após a abertura desse daqui, para não haver a reenergização do defeito, após a abertura do feeder, o religador de interligação fecha automaticamente. Então, vamos ver de novo. O defeito, o disjuntor foi a lockout. O Loop Automation está ativo e começa, então, a contagem de tempo. O equipamento feeder, ele vai a trip. Aliás, ele abre e fica bloqueado após a expiração do tempo. Os dois midpoints, qual que é a participação deles? Mudar automaticamente o grupo de proteção. Por quê? Eles já estão se antecipando à corrente que vai inverter de sentido. E eles também, automaticamente, eles vão para o modo disparo único. Não há religamento aqui. E aí, o equipamento de interligação também, ele já se preparando para a corrente que vai inverter,
ele muda o grupo de proteção, ele também vai a single shot e fecha automaticamente quando expira o seu tempo. Qual é o ganho? O ganho é os clientes aqui, os consumidores no trecho 1B, 1C, 1D, que tiveram a restauração efetuada, né? Aqui você contribuiu, e o que é interessante porque o defeito não está aqui, né? O defeito está antes. Então, esse que é o ganho. No caso, houve o controle apenas por tempo, ou seja, esse seria um modo de funcionamento convencional, esse seria um modo clássico, vamos falar assim. O Intelligent Loop Automation, ele trouxe um a mais, um plus, que é o quê? A confirmação através de mensagens peer-to-peer, ponto a ponto, de ponto por ponto, de religador para religador, são mensagens curtas, né? Basicamente de confirmação ou de inibição, por exemplo. Então, como que funciona com o TIE sendo controlado, né, o religador de interligação sendo controlado pelas mensagens agora? Tempo e mensagem, né? Então, o defeito no mesmo lugar, né, a mesma criticidade aí, desligou o alimentador inteiro. Então, vence expira o tempo e também é um E mesmo, expirar o tempo e receber a mensagem, o TIE vai fechar, a interligação vai fechar. É uma mensagem de confirmação que ele envia, o feeder envia. Um Modbus Close Request, uma solicitação de fechamento. Então, esse equipamento aqui, o feeder, ele abre, vai a bloqueio, não religa, depois do tempo expirar, e ele envia, o religador envia uma solicitação de fechamento para o TIE, para uma interligação, usando o Modbus Peer-to-Peer Communications aqui. Então, esses dois, eles continuam fazendo a mesma coisa, muda o grupo de proteção, vai para o modo single shot, o TIE muda o grupo de proteção, vai para o modo single shot e fecha, depois de receber a solicitação, o pedido de fechamento pelo religador feeder e expirou o seu tempo. Então, as duas coisas têm que acontecer. Então, de novo aqui. Aí ele fecha. Então, restaurou. Então, o ganho, né? A falta isolada. É uma manobra aí que nós estamos falando aí de 40, 50 segundos, mais ou menos, para tudo isso acontecer, né? E sem intervenção do operador. De repente, se a gente fala, por exemplo, de São Paulo ou de alguma outra localidade que tem um fator trânsito, que tem um fator deslocamento, onde a regional está longe, onde, de repente, pode ser interessante, porque rapidinho ali você já minimiza o problema, vamos dizer assim, né? Vamos ver um novo caso, que é uma falta permanente entre o feeder e o midpoint. Então, aqui, nessa região, bem aqui no consumidor 1B, né? Um defeito aí, o religador feeder, né? O equipamento feeder, ele vai abrir por proteção. Ele vai executar a função essencial a que ele foi criado. Ele vai abrir, ele vai tentar isolar, o defeito é permanente, ele vai a bloqueio após a quarta abertura, né? Então, ele vai tentar lá até a quarta e não vai conseguir. A proteção, por proteção, ele abriu e não vai conseguir isolar. Ele fica bloqueado. Então, aqui é mais interessante. O alimentador está fora, daqui para frente, né? O que acontece? Esses três aqui, os dois midpoint e o TIE, eles já sentiram a ausência de tensão, eles já viram tensão morta nas buchas. Eles já sabem, né? Eles já sabem que houve uma tentativa de restabelecer e que houve um lockout, né? Então, aqui é mais interessante porque se o equipamento feeder não envia uma solicitação de abertura para esse midpoint aqui, a jusante, vamos falar assim,
você ia ter uma reenergização do defeito aqui, quando o TIE fechasse. Então, se fosse só o tempo expirar, o religador de interligação fechando, haveria uma reenergização do defeito, né? O que essa é o grande upgrade em termos de loop automation da Schneider para os religadores. Esse o plus do Intelligent. É essa comunicação, essa mensagem Modbus ponto por ponto, fazendo com que esse equipamento abra antes do interligação fechar, que faz a diferença aí na restauração. Então, os religadores de midpoint continuam invertendo o grupo de proteção, indo para o modo single shot, e esse daqui, ele recebe uma solicitação de abertura de trip, né, que vai levá-lo a trip do religador de feeder. Esse daqui fica fechado, e esse daqui ele vai fechar após a expiração do tempo. Então, vamos ver de novo. Então, houve a restauração. Agora, além do tempo, o interligação, porque nesse primeiro caso, o TIE só levou em conta o relógio, o cronômetro dele. O TIE só levou em conta o cronômetro. E esse aqui abriu pela solicitação de trip. Então, que foi isso aqui, né? Uma solicitação de trip. O TIE, a única variável que ele levou em consideração foi o tempo. Agora, o TIE vai levar em consideração o tempo e a mensagem. Então, vamos ver. É o mesmo defeito. Perda de tensão, e esse equipamento aqui, o feeder, vai a lockout, ele manda um Modbus peer-to-peer para o midpoint ajusante para ele abrir, e uma solicitação de fechamento para o TIE peer-to-peer também. Então, ele envia duas mensagens, para esse daqui abrir e para esse daqui fechar. Então, agora, o interligação ele tem que checar duas variáveis, o cronômetro e a mensagem, o permissivo, vamos falar assim, né? Então, vamos ver de novo aqui. Abriu, desligou. Então, é uma mensagem de abertura e uma mensagem de fechamento para devices distintos, posicionados em locais distintos da rede. Essa é a principal característica do Intelligent Loop Automation em comparação com o clássico. O clássico não tinha mensagem, né? Era puramente expiração do tempo. Agora, uma falta entre os equipamentos de midpoint. É aqui no 1C. Como que vai se comportar? Um defeito aí, esse religador ele vai abrir por proteção. Ele vai tentar isolar. Após a quarta abertura, ele vai a lockout. Ele vai enviar uma solicitação de trip, uma solicitação de abertura para o equipamento ajusante, né? E só aí, então, o interligação vai fechar. Então, vamos ver de novo aqui. Então, ele envia um pedido de fechamento para o equipamento à frente, vamos falar assim, e aí o interligação vai fechar após expirar o seu tempo. O tempo expirou, o interligação é controlado só por tempo, a variável é única, é o cronômetro, expirou, fechou. E o detalhe é que antes, o midpoint 2 aqui, ele abriu por uma solicitação de trip. Vamos ver de novo aqui. Abertura por proteção, Modbus Trip Request, fechou o interligação. O interligação sendo controlado por tempo e pela mensagem. Então, o mesmo defeito, a mesma situação,
os equipamentos que sentiram a tensão morta na bucha, vamos falar assim, solicitação de abertura e solicitação de fechamento. O mesmo equipamento envia mensagens Modbus peer-to-peer para controladores diferentes, em localidades diferentes, com instruções diferentes. Então, abrir para esse e fechar para esse, e coordenado com o cronômetro, né? Então, o TIE já tem um tempo mais lento, ele vai esperar. Isso é programável. A concessionária escolhe. Vou deixar a interligação para tempo e mensagem. Então, o TIE ele só vai mudar o seu estado, vamos falar assim, após a checagem das duas. Uma falta entre o midpoint e o TIE. Então, tá aí. Aqui já o Loop Automation já não teria, assim, grandes ganhos, porque já é uma região crítica, né? Já não tem mais onde, vamos falar, melhorar aqui. Mas vamos ver, mais uma vez, o midpoint ele vai cair na curva de proteção, ele vai tentar isolar, e após a quarta abertura é lockout. O ganho aqui, qual que é? É evitar que o religador de interligação feche, porque o defeito está no trecho dele. Esse religador fechando, ele vai achar o defeito. Ele fechando, achando o defeito, ele vai abrir imediatamente e vai a bloqueio, ele não vai religar. Mas para evitar que ele feche, existe uma mensagem peer-to-peer Modbus de inibição. Esse religador aqui vai inibir o TIE de fechar. Então, Modbus, vamos ver de novo aqui, ó. Modbus Close Inhibit Request. Uma inibição de fechamento, ou seja, é como se fosse assim, não feche, o defeito está no seu trecho. Então, e aí, o TIE, ou interligação, ele recebe o pedido de inibir o fechamento, né, e permanece aberto. Essas manobras todas, parece que está tudo perfeito, mas existe um fator de extrema criticidade aí que se chama sobrecarga, né? Numa manobra dessa, quando você joga a carga de um trecho de um alimentador para o outro, existe uma alta probabilidade de ocorrer sobrecarga do relé de sobrecarga do transformador lá da subestação, desligar o alimentador inteiro. E aí fica pior do que estava. Pensando nisso aí, o Loop Automation também se preparou, né? Então, o Self-Healing também está preparado para o controle de sobrecarga. Ou seja, será que meu alimentador de socorro está, de fato, preparado para assumir o excedente de carga? Ou o relé de sobrecarga vai tirar o trafo lá na subestação e eu perco o alimentador inteiro? Então, esse é o caso. Como que ele faz nos casos para evitar sobrecarga? Então, vamos ver aqui um caso de controle de sobrecarga, né, o overload control, em que a carga é menor, né, a carga é menor do que a rede. Então, vamos ver. Defeito aqui. Certo. Esse religador ele vai abrir por proteção, lockout, desligou. Todo mundo sentiu a ausência de tensão, e aí começam as manobras. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos voltar. Na verdade, assim, o TIE, o equipamento de interligação, ele faz uma conta de mais e menos, e ele toma a decisão localmente para saber se ele pode fechar ou não e qual trecho que ele vai fechar, para não sobrecarregar esse alimentador aqui. Então, vamos ver de novo. Abriu. O interligação, ele recebe um reporte de carga deste equipamento e deste. Então, esse daqui, o feeder 2, o alimentador 2, ele informa para o interligação a carga que está na frente dele. Esse equipamento aqui, o midpoint 1,
que já recebeu a solicitação de trip, já abriu, ele informa a carga que está na frente dele para o interligação. O interligação faz uma conta de mais e menos para ver se esse alimentador tem condições de socorrer o excedente. No mais, continua tudo igual. Então, por exemplo, o interligação, né? Ele recebe os reportes de carga, né? E se a rede é maior do que a carga, então ele fecha o grupo de proteção e dependendo, né? Dependendo de qual lado que ele perdeu, se perdeu na fonte ou na carga, isso é configurável, ele fecha. Ele pode fechar ou não. Então vamos ver de novo. Olha lá, a abertura, solicitação de fechamento e o reporte das cargas. Então vamos ver de novo. Aí ele toma a decisão de fechar. Agora vamos ver um caso de sobrecarga aqui, onde a carga é maior. Você teve um curto na mesma região. Desligou. Então agora ele não pode fechar. Ele não pode fechar porque esse alimentador aqui ele não tem condição de socorrer os clientes 1D e 1C. É carga demais, é um alimentador de socorro. Então vamos ver de novo. Abriu, reporte de carga, solicitação de fechamento, reporte de carga novamente. Então ele recebe reporte de carga daqui, reporte de carga dali. Então a carga na minha frente é tal, a carga que eu posso assumir é tal. Ele não fecha. Veja aqui que o interligação envia um reporte de sobrecarga. Então, olha lá, reporte de sobrecarga. Esse equipamento aqui, ele manda uma solicitação de trip para o equipamento aqui ajusante, né, para reduzir a carga. Então, abre que nós vamos reduzir a carga. Depois de receber a solicitação de trip, então ele reporta, ele faz o reporte para o TAI, né, para a interligação, da carga que está agora passando na frente dele. Então ele fala lá, ó, minha carga é tanto. Aí o TAI novamente entra na conta de mais e menos. Ele entra na conta de mais e menos e entende que dá para fechar um trecho. Então minimizou o estrago, vamos falar assim. Você não restaurou todos, você conseguiu restaurar um trecho. Então, vamos ver de novo aqui como funcionou. Abriu. Solicitação de abertura, reporte de carga. Certo. Esse alimentador falou, ó, não mandou o reporte, mandou a carga que está passando. Esse daqui chegou à conclusão que não vai dar. Um reporte de sobrecarga, né? E aí esse daqui vai ter que reduzir. Vai ter que reduzir a carga no trecho. Então, a solicitação de abertura. Então, o equipamento ajudante, para ele ir a trip, né? E aí ele faz um reporte de carga, né? Faz um reporte de carga para a interligação. Agora vai dar. Então, restaurou. Pior, né? Então, os controladores, hoje o Loop Automation que está rodando, eles já estão preparados para esse tipo de manobra, né? Então, mais uma vez, tudo isso é muito rápido, né? Essas mensagens peer-to-peer são mensagens curtas, de decisão é local, está lá nos controladores do campo, né? Eles rodam as lógicas dos algoritmos já pré-definidos, pré-determinados, e essa checagem de sobrecarga é justamente para sanar um problema muito comum, né, nesses fechamentos aí, porque os alimentadores muitas vezes já estão bastante sobrecarregados e não têm a menor condição de assumir um excedente. Então, hoje, também, os nossos religadores eles já vêm preparados para esse tipo de ocorrência. Beleza? Hoje era isso que a gente tinha preparado, né? Então, encerro aqui o meu agradecimento aí, meu muito obrigado a todos os participantes, todos os presentes, e concluímos então por aqui. Obrigado, hein, pessoal? Bom, obrigado a você, Matheus. Pessoal, eu estou disponibilizando mais uma vez
o espaço de bate-papo para que vocês possam fazer as perguntas para o Matheus. E também estou disponibilizando o material para download, que é a cópia dessa apresentação e o certificado de participação. Okay? Se vocês quiserem fazer as perguntas agora para o Matheus, vocês fiquem à vontade. Ok? Matheus, a primeira pergunta aí para você. Vamos lá. Coloca o e-mail, no caso, meu e-mail já vou disponibilizar aqui. Esse é o e-mail. Outra coisa que não ficou claro, quando entra o feeder. O feeder, na verdade, ele rodando as lógicas de feeder, vamos falar assim, a função dele é abrir por proteção ou, se perder, fonte a montante. Fonte a montante para o feeder é barramento da subestação. Ele está posicionado na saída da subestação, está no portão da subestação, vamos falar assim, saída do alimentador, e a função dele é abrir por proteção ou se perder a fonte a montante. E enviar os reportes, né? Ele que vai passar o reporte de carga, a carga que está passando por ele, e ele que vai enviar as solicitações também de inibição ou de fechamento via mensagem peer-to-peer. Basicamente, essa é a função do feeder, ele já tem uma função definida, né? O feeder 2, no caso assim, o feeder 2, por que o feeder 2 não apareceu? O feeder 2, os outros midpoints, né, é tudo igual, basicamente, né? O feeder 2, ele vai trabalhar da mesma forma que o feeder 1. Os feeders rodam lógicas de feeder, né? Todos os feeders se comportam da mesma forma. Então, o feeder 2 faria exatamente o que o feeder 1 faz. Para ficar didático, escolhemos lá o feeder 1, o midpoint 1, aquele lado, o lado A, né, o lado de cima, a saída de cima do alimentador, só para ficar didático. Mas feeder 2 vai rodar o que roda um feeder 1. Isso os feeders todos rodam o mesmo algoritmo. Ok, como é o meio de comunicação entre os controladores? Essa troca de mensagens é um Modbus IP, né, TCP/IP, e aí são mensagens curtas e pequenas que não carregam, não ocupam espaço, são mensagens curtas, e é uma rede IP, não é um protocolo propriamente dito, é uma mensagem intrínseca, né, e você pode usar uma rede IP de rádios, por exemplo, uma sugestão seria usar uma rede IP de rádios, né, mas é uma mensagem Modbus IP, vamos falar assim. Bom, acho que o download aí nós vamos providenciar, né, Eduardo? Vivaldo, é só clicar nesse espaço aqui do arquivos compartilhados. Tem uma telinha que deve ter aparecido para você que chama arquivos compartilhados. É só clicar nessa barrinha para fazer o download. Aqui o feeder 1 e o feeder 2 fica sempre ligado, é fato. Eles são regadores que estão numa área crítica, né? Eles estão na saída do alimentador. Basicamente assim, a gente só mostrou um abrindo e fechando, um entrando e saindo. O 2 ficou lá ligado.
Mas numa rede, na prática, né, os dois podem executar as manobras. Né, assim, o feeder, seja um ou dois, eles executam a mesma lógica, né? Não sei se eu respondi a pergunta aí. As mensagens peer-to-peer, elas são mensagens fechadas, vamos dizer assim, de equipamento para equipamento. Então, são intrínsecas dos controladores. É um Modbus peer-to-peer IP, né? TCP/IP. Olha, a restrição geográfica de rede de rádio IP, aí é difícil dizer assim, né? Teria que ver qual rádio estaria sendo usado. Uma sugestão é criar uma rede IP de rádios, funciona muito bem. Agora, a restrição geográfica teria que avaliar melhor qual rádio, a especificação dos rádios, a especificação da rede, como um todo. Né? Difícil, assim, precisar a restrição geográfica nesse caso. Sim, você pode usar. Então, assim, o que nós mostramos aqui? Com relação à integração, né, utilizar em uma subestação com motogeradores integrados. Nós mostramos apenas uma parte assim do self-healing, né, que é o Loop Automation, uma funcionalidade que já está aí difundida no mercado. Ela é local, né, ou seja, a autonomia está nos controladores do campo, mas eles podem estar submetidos a um grande master em uma subestação, e esse master na subestação, além de olhar os religadores, ele vai olhar outros equipamentos, no caso, motogeradores integrados, enfim. Os religadores, eles podem funcionar, eles podem se integrar a um sistema centralizado, por exemplo, numa subestação. Eles têm capacidade para isso. Então, toda essa configuração local, ela pode estar no nível de decisão de subestação. O número de devices tá, na verdade, assim, tá na ordem de 7 a 10 equipamentos, depende muito, depende muito do arranjo, depende muito de qual a topologia da rede, mas numa ordem de 7 a 10 equipamentos já é possível montar um sistema bastante confiável, bastante usual aí. Com relação ao showroom, existe, vamos dizer assim, toda essa arquitetura rodando como se fosse uma demonstração aos clientes na nossa unidade de Curitiba, né? Então, a Schneider Curitiba possui todo esse esquemático montado de forma real, com os controladores lá funcionando, os controladores interagindo. Então, no caso, seria mais ou menos um showroom, né? Até fica aí o convite para visitar a nossa planta de Curitiba, né? Schneider Curitiba, e lá tem todo esse esquema funcionando. Lá o pessoal faz os testes com os rádios, com o modem GPRS também, depende da rede IP que é criada, né? Beleza, José Sirênio, ok. Aumentar o tempo das animações, joia. O pessoal para fazer o download, né? Vivaldo, vamos sim. Entre amanhã e segunda-feira deve estar disponibilizado no portal da Voltimum, na parte de webinars, o webinar da íntegra, para você assistir novamente se for necessário. Nessa página também vão estar disponíveis a apresentação para download. Tá?
É, que bom, José. A gente agradece a sua participação. É um pouco difícil a gente conseguir conciliar a agenda do Matheus com a nossa. Quer dizer, isso fica sempre um pouco complicado nas outras atividades que a gente tem do dia a dia. O que está aparecendo para você, José? Alguma mensagem? Às vezes ele diz que não conseguiu fazer, mas ele fez. Tem que aguardar um pouquinho. Mas se for o caso, me manda um e-mail e eu te encaminho os arquivos também pelo e-mail. Mais uma vez, pessoal, eu vou disponibilizar aqui o meu e-mail para o caso de vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum auxílio, tá? Para entrar em contato. Estou também colocando o e-mail da minha colega Ana Vargas, se for o caso de vocês precisarem que seja preenchido o formulário, perdão, o, o, o certificado de participação de vocês. Adenilson, oi. Pode falar, desculpa. Não, o Adenilson ele pediu para passar o material com os motogeradores integrados. Posso ver aqui na Schneider se nós temos essa apresentação já pronta, né, tá, com os motogeradores integrados. Eu sei que esse sistema que nós mostramos, ele pode sim ser integrado ao sistema supervisório numa subestação, e aí o sistema fica mais macro, porque tem mais variáveis, né, fica mais complexo também. Posso ver sim, posso checar aqui o que nós temos, não sei se tem dos motogeradores especificamente, mas deve ter alguma coisa integrada com a subestação, sim, com um grande supervisório na subestação olhando todos os equipamentos. Isso é possível, sim. Matheus, eu estou tomando a liberdade de, mais uma vez, publicar aqui o seu e-mail. Se o pessoal tiver alguma dúvida, lembrar depois vendo o material, tiver alguma pergunta adicional, para que eles entrem em contato com você. Assim você pode fazer um acompanhamento, dar uma atenção diferenciada para as pessoas. Claro, sem problemas. Está aí meu e-mail novamente. Podem enviar, né, as questões, as dúvidas aí. A gente está aí para compartilhar as informações mesmo, trocar ideias aí, sem problema nenhum. José, desculpa, se você se importar, pode me mandar um e-mail e eu te respondo com a cópia do material, tá ok? Com os arquivos. Me manda num e-mail que eu te respondo em cima. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né, Matheus? Eu acho que deu para conversar, tirar a dúvida de todo mundo. Vai, beleza, obrigado aí pelo pessoal que elogiou aí, muito obrigado, valeu. Permanecemos em contato aí, tá aí meu e-mail, podemos trocar informações aí sem problema nenhum. Legal, Matheus. Agradeço você, agradeço a Schneider pela disponibilidade do seu tempo para fazer esse webinar aqui conosco. Quero agradecer a todos vocês que compareceram na sala hoje aqui. Pedimos desculpas mais uma vez pelo ocorrido no outro evento, mas foi um erro técnico que a gente não teve poder sobre ele, foi algo que aconteceu, saiu um pouco do nosso alcance. E a gente pede também desculpa de ter demorado um pouquinho, mas foi meio que uma questão aí de agenda de trabalho do dia a dia nosso e do Matheus para a gente conciliar essa data para vocês. Tá bom? Agradeço a todos, desejo a todos uma boa noite. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Muito obrigado, boa noite a todos. Valeu, pessoal. Obrigado.